Paz do Senhor a todos, amém. Paz do Senhor a todos, amém. Vocês estão felizes com Deus? Por gentileza, abra a tua Bíblia no livro do profeta Ezequiel, capítulo 37. Enquanto vocês procuram, eu quero ser grato a Deus por essa oportunidade que Ele nos dá para louvar e bendizer ao nome santo do Senhor. Quero agradecer o convite a mim feito, é uma honra estar nesta casa, podendo ministrar, falar do amor de Cristo. Quero agradecer o convite na pessoa do nosso irmão Alessandro, Franklin Washington. Sou meio ruim para nome, mas ainda lembro o nome do meu pastor. Deus abençoe, pastor Sérgio. Aqui foi apresentada a minha família, eu brinquei com o Patrick, como ele não é família, ele poderia ficar sentado. Mas fico grato de ter aqui a minha família adorando a Deus juntamente conosco. E um grande amigo, o pastor Alexandre também está aqui. É um prazer imenso estar junto de amigos. Eu brinco com meu irmão que quando nós pregamos junto de amigos, ficamos mais confiantes, porque eles estão intercedendo pelas nossas vidas, amém? Então é motivo de muita alegria estarmos aqui podendo louvar ao Senhor. Livro do profeta Ezequiel, capítulo 37, e versículo 14. Está escrito assim: E porei meu espírito em vós, e vivereis. E vos colocarei na vossa própria terra. Então saberei que eu, o Senhor, disse isto, e o cumpri, diz o Senhor. Amém? Toma o seu assento, por favor. Queridos, o livro do profeta Ezequiel, ele nos chama a atenção por muitas das suas revelações simbólicas e chama cada vez mais atenção quando a gente resolve mergulhar no seu contexto histórico. Contexto esse que é um contexto em que o império dos caldeus está em plena ascensão, o povo judeu está no declínio espiritual, e esse declínio espiritual faz com que Deus levante profetas para corrigir o povo, alertar um povo sobre um castigo divino que estava vindo sobre a terra deles. Mas a apostasia e a dureza do coração desses homens faziam que eles cada vez mais não aceitassem e não ouvissem a palavra do Senhor. É interessante nós entendermos isso, que esse declínio espiritual, ele começa a partir de um momento de um rei Josias, um grande reformador. Ele morre naquilo que é chamada a Batalha do Megido, nas mãos de Faraó. A Bíblia descreve que morrendo ele, o rei do Egito coloca o seu filho como rei, e neste momento é o momento em que o Império Caldeu lembra dos judeus. E para nós termos ciência disso, é necessário nós visitarmos Isaías capítulo 39, quando os viajantes, os mensageiros da Babilônia vão até Judá, junto de Ezequias, e conhece não só o reino, mas conhece também as riquezas do reino. Isso faz com que Isaías chegue até Ezequias e pergunte a ele quem eram aqueles homens. Ele fala dizendo: os homens de terra longínqua. Dificilmente eles voltarão aqui, mas mostrei a ele tudo o que eu tenho, inclusive os meus tesouros. Isaías olha para ele e fala: por causa dessa sua atitude, os vossos filhos sofrerão na mão deles. E esse sofrimento acontece em um período que o povo está em declínio espiritual. A Babilônia lembra dos judeus, lembra das riquezas que os judeus tinham. E por causa disso, Nabucodonosor faz um primeiro cerco, e esse primeiro cerco faz com que ele adentre a terra dos judeus, toma o rei, toma os homens das classes reais, toma os homens que prestavam culto, toma os homens com grande habilidade em esculpir, em trabalhar, e leva para dentro da Babilônia. Nós vamos entender e vamos ver isso quando nós lemos o livro de Daniel e vemos os seus 3 amigos e ele dentro do palácio do rei Nabucodonosor servindo. E aqui vem algumas lições que eu aprendo lendo esses textos. É que o inimigo ele não investe em ninguém, o inimigo não aplica em ninguém. Ele simplesmente quer arrancar aquilo que Deus instruiu e investiu.
Ele não investe em você dando louvor, Ele não investe em você dando talento, Ele não investe em você em nada. Ele só quer mente roubar, matar e destruir. Ele quer usufruir daquilo que Deus investiu em você, que custou muito tempo, porque o dom que você tem, o talento que você tem, o que você exerce, foi um tempo de Deus investido na tua vida. E o anseio dele é tomar você, é pegar aquilo que você tem para usufruir junto dele. E ele não tem preocupação alguma com a tua vida. Ele quer negociar com você. Ele quer tomar o que você tem. Então, quando nós vemos isso, é levado, e dentre esses homens, vai um homem por nome de Ezequiel, cujo seu nome significa Deus fortalecerá. É um homem cujo nome significa Deus fortalecerá, mas ele está dentro da Babilônia. E ele descreve dizendo que ele estava à beira do rio Quebar. Estando ele à beira do rio Quebar, a Bíblia descreve que já alguns historiadores descrevem que quando ele fala 30 anos, está dizendo da sua idade. Um moço que talvez pela sua carreira, pela sua dinastia, da família em quem ele veio, aquele seria o ano em que ele iniciaria o seu ministério dentro do templo, porque seu pai era um sacerdote. Ele era de uma classe sacerdotal. E aí me chama a atenção que parece que Ezequiel e Jeremias têm um pouco da mesma história. Ezequiel de família sacerdotal, Jeremias também de família sacerdotal. Mas o jeito em que Deus fala com os dois fala de maneira diferente. Deus fala com Jeremias: eis que em tua boca coloca as minhas palavras. Mas com Ezequiel, Deus olha para ele dizendo: come do meu rolo, das minhas palavras. O que ele está dizendo é: antes que você fale, eu lhe alimento das minhas palavras. Porque um homem vazio não tem como alimentar ninguém. Vamos para João capítulo 4. E quem beber dessa água vai jorrar. Fonte seca não jorra, fonte seca não germina, fonte seca não mata a sede de ninguém. Não tem como eu e você tentar exercer alguma coisa sem antes ter sido alimentado. Não adianta eu e você querer ser alguém sem antes ter sido abastecido, porque tu vai oferecer recurso sem ter recurso, então tu será um mero mentiroso. E se tu és um mero mentiroso, tu não está em Deus, porque em Deus não há mentira. Nele o que habita é a verdade. Eu gosto disso, porque quando Deus chama o profeta, Deus não está chamando o profeta dizendo: te abandono no teu chamado. Ele está chamando e dizendo: eu sustento o teu chamado. Em Jeremias eu coloco a palavra na boca, em Ezequiel eu encho o ventre dele das minhas palavras. A Bíblia descreve então que enquanto ele, nesse período, ele tem uma visão, e o capítulo 1, eu brinco que é o capítulo que, se você for ver o que ele está descrevendo, ele pode causar medo. Ele descreve dizendo que está vendo querubins, e eles tinham 4 rostos, e um rosto era de boi, um rosto de águia, um rosto de leão e um rosto de homem. E quando ele fala das asas, é uma asa se juntando à outra, e quando elas abrem, sai relâmpagos dentro dela, ao ponto de quando ele vê essa visão, ele não aguenta. E aí acontece com ele o que aconteceu com João na ilha de Pátimos. Ele cai, e quando ele cai, eu gosto, é que Deus não gosta de falar com ninguém caído, não gosta de falar com ninguém prostrado. Ele quer que o homem tome a posição, e quando ele cai, a Bíblia descreve que Deus fala para ele: levanta-te, coloca-te de pé. Eu gosto disso, porque quando nós olhamos isso, nós estamos vendo que ele está vendo a glória de Deus, e quando ele vê a glória de Deus, é semelhante a Isaías no capítulo 6. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado no alto e sublime trono. Eu vi serafins, eles tinham 6 asas, com 2 voava significando servidão, com 2 cobriu seu rosto em reverência à santidade de Deus, e com 2 cobriu seus pés em respeito à igreja na terra.
terra. E eles diziam uns aos outros, no original era Kodesh, Kodesh, Avet, Sabaô, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. O que Isaías está vendo ali não é alguém cantando em um ritmo, é um dizendo aos outros, quando um terminava o outro continuava, o cântico não cessa lá no céu. E quando ele vê isso, ele cai. O cair ali é um caído na sua personalidade. Ele grita, ai de mim, porque ele sabe que ninguém pode ficar de pé diante da glória de Deus. Lembra quando Deus chegou até Moisés dizendo, Moisés, quando a minha nuvem descer, diga ao meu povo que é para ninguém ficar de pé, porque quando ela desce eu passeio no meio dela, eu ando nela. É Deus olhando e dizendo, ei, quando a minha glória desce, quando eu tomo alguém em profecia, quando eu tomo alguém em língua, não se levante, não seja contrário, fique quietinho, se prostra, porque enquanto a minha glória está descendo, eu estou me manifestando no meio dela. E quando ele resolve manifestar, ele resolve curar, ele resolve renovar, ele resolve batizar, ele resolve levantar, porque quando ele passa, até morto ressuscita. É ele dizendo, é a minha glória, é a minha glória. Então quando ele vê a glória de Deus, ele cai. E quando ele cai, Deus fala, levanta-te e fica de pé. E o ficar de pé, Deus está olhando e dizendo a ele sobre a sua chamada agora. E quando fala da sua chamada, ele fala, eis que coloca em ti um rosto de diamante, para que possa confrontar estes que são obstinados, esses que são duros, incrédulos. E aí parece que nós vamos ter que voltar um pouquinho em Jeremias, porque Deus está dizendo a mesma coisa para Jeremias. Mas tem uma coisa diferente entre Ezequiel e Jeremias, porque Deus está dizendo, eis que te coloco diante das nações. Mas Deus está dizendo a Ezequiel, eis que te coloco sobre o meu povo de Israel. Sobre o meu povo. E quando ele fala isso, nós vamos entender, nós temos que adentrar um pouquinho no capítulo 33 de Ezequiel. Porque Deus o coloca à semelhança de um atalaia. E quando ele fala na semelhança de atalaia, ele está dizendo de homens que ficavam na torre de vigia, observando o que estava ocorrendo ao seu redor. E caso viesse um exército inimigo, eles tocavam a trombeta como um sinal para que o povo pudesse se proteger. E Deus fala ali com ele através que nós podemos dizer de simbologia, dizendo, se um atalaia não tocar a trombeta e o povo perecer na espada, a culpa cairá sobre o atalaia. Mas se o atalaia avisar e o povo não ouvir, não dar crédito ao toque da buzina, a culpa recairá sobre esse povo. E aqui eu quero abrir um parênteses. O que Deus está dizendo é, a vida deste povo está nas suas mãos. E se tu reter a mensagem que eu estou colocando a você e eles caírem nos vossos pecados, de ti eu vou cobrar. No século 21 nós estamos achando que a nossa chamada é um ato de status, é um ato de fama, é um ato de negócio. E não entendemos que chamada não é quantas curtidas eu tenho dentro de uma rede social, e nem a quantidade de agenda que eu tenho durante um ano. A chamada é uma responsabilidade que Deus colocou sobre a tua vida. E quando ele fala dessa responsabilidade, ele está olhando e está dizendo, através de ti vidas podem viver, e através de ti também vidas podem morrer. Tu és um atalaia e tu és um profeta. E quando fala de profeta, nós temos que ir no original, no Nabi. Está dizendo aquele que anuncia, o anunciador, e simplesmente mensageiro. E quando falamos que é mensageiro, não estamos dizendo que ele é o dono da mensagem. Ele é alguém que recebeu algo do destinatário e tem que levar até o remetente. É Deus olhando e dizendo, a mensagem não pode ser corrompida no meio do caminho. E tu não escolhe para quem você envia a mensagem, tu manda para quem eu estou mandando tu enviar. Oh glória! Aí nós vamos entender o que Deus está dizendo com Jonas, depois que Jonas prega em Nínive. Deus está olhando e está dizendo bem assim, tu tem dó de uma árvore, mas não tem dó de um povo. Tu clama
clama por uma árvore, mas não clama por um povo. Porque ser mensageiro, tu não prega para quem tu quer, tu não abraça quem tu quiser. Tu tem que fazer quem Deus manda você fazer e como fazer. Lembra de Ananias quando olhou para Deus e disse: Deus, eu sei que esse homem pegou carta em Jerusalém para nos matar aqui, e tu quer que eu coloque a minha mão sobre a cabeça dele? É melhor que ele fique cego. O que é que Deus fala para Ananias? Vai, porque és para mim um vaso escolhido. O que Deus está dizendo é: não é você que escolhe o destinatário. Então muitas das vezes tu vai ter que pregar para uma pessoa e que tu não dá valor, e que tu não queria estar pregando. Deus olhando e dizendo: a responsabilidade dessa vida está em suas mãos, e tu tem que ir. Porque chamada, querido, não é negócio, não é produto. Tu não pode a corromper, tu não pode fazer o que quer com ela. Tu tem que exercer ela na tua essência, porque Deus está dizendo: é responsabilidade. Mas nós no século 21 estamos mudando um pouco isso. Estamos colocando a chamada como um produto, achando que somos dono da chamada. Prego o que eu quero, faço o que eu quero, exerço da maneira a qual eu quero, e ainda coloco o preço que eu quero. Mas o dono da seara, ele vem aí. Ele vem aí. Ele vem aí. E tu pode dizer para ele que pregou, que cantou, que fez, mas ele vai olhar e dizer: corrompeu a minha mensagem. Corrompeu o que eu coloquei em ti. Tu não é dono dela, tu é mordomo. Trate como tua, mas ela não é tua. Oh glória! Tu é pregador, cuide da mensagem como se fosse você pregando para si. Mas ele está dizendo: mas ela não é tua. Faça na essência. Tu és mensageiro. É o que Deus está dizendo para este profeta. E aí tem algumas coisas da chamada, porque a chamada ela causa algumas frustrações. Para tu sentir o que Deus está sentindo, tu tem que passar por algumas dores. E Ezequiel, um período da tua vida, ele passa por talvez uma das suas piores dores. Enquanto Nabucodonosor está fazendo uma nova investida contra Judá, Deus está ferindo e tirando do seio da vida de Ezequiel a sua esposa subitamente. A Bíblia não fala como e por que ela morreu, mas o que Deus está colocando em Ezequiel é uma dor que Deus sentia. Lembra de Oséias, quando Deus mandou ele visitar uma casa da vida, tomar uma das mulheres que estava ali, todos os filhos que ela gerava não era dele, era Deus olhando para Oséias e dizendo: é assim que eu estou me sentindo, Oséias. Eu chamei o meu povo para o compromisso, mas o meu povo preferiu se relacionar com o mundo. Eu chamei o meu povo para uma aliança, coloquei na minha casa, mas ele prefere a vida mundana. Ele finge pregar aqui, ele finge cantar aqui, ele finge louvar aqui, ele finge jogar a mão para cima, ele faz tudo que aqui dentro faz, mas quando sai lá fora ele volta até aquela vida que ele tinha outrora. Ele não entendeu o que tem aqui dentro é compromisso, é relacionamento, e esse relacionamento, para que ele seja contínuo, exige fidelidade dos dois. Não é um somente ser fiel, é os dois ser fiel. Para que essa aliança continue e vá até o fim, os dois têm que ser fiel. Aí eu gosto é de Deus. Ele está olhando e está dizendo: mesmo que tu seja fiel, eu continuo fiel com a minha palavra. Se eu disse que te chamei para pregador, eu continuo dizendo que tu vai ser pregador. Se eu disse que te chamei para liderança, eu continuo dizendo que tu vai ser líder. Quem tem que mudar é você, não sou eu. Quem tem que ser fiel é você, porque eu, na meu atributo da imutabilidade, continuo sendo o mesmo. Eu não mudo por causa da tua situação, eu não mudo por causa do seu jeito. A minha palavra continua a mesma. A posição de Deus não muda porque nós mudamos. A palavra de Deus não muda porque o Peterson se corrompeu. Ele continua sendo o mesmo.
Ele continua o mesmo. O seu caminho não se desvia porque o Peterson desviou, ele continua no seu caminho. Quem tem que voltar é o Peterson, quem tem que mudar é o Peterson. Porém, quando encontra uma geração que nem a de Ezequiel e a de Jeremias, você está pregando, mas eles não estão ouvindo. Porque eles estão gritando, Deus é amor. Deus é amor. Deus é amor. Deus é advogado. Deus é advogado. Se Ele é amor, Ele não corrige, Ele não fere. Isso daí não está no Novo. Vamos visitar um pouquinho Atos dos Apóstolos. Do mago que estava tentando impedir que Paulo pregasse aquele procônsul. E quando Paulo fala com ele, aquele moço, ele entende o que é a palavra de Deus e ele fala sobre retirar a vida daquele moço. Vamos um pouquinho em Apocalipse, quando Deus está dizendo à sua igreja, dizendo, eu castigo, eu corrijo, todos a quanto eu amo. O castigo é uma dor gerada momentânea em nós para sentirmos saudade do quão bom é o abraço de Deus. Posso conjecturar, é um belisco do Senhor, dizendo, o meu abraço é melhor do que as minhas mãos lhe apertando. Senta a saudade, o castigo de Deus é isso, é uma correção de Deus. É um Deus que está dizendo a Isaías bem assim, por um momento eu te deixei, e o te deixar se afastar, ele dizendo, por um momento eu encolhi as minhas mãos sobre ti, eu me afastei de ti, porque o que tu estava querendo viver não é aquilo que eu quero sobre ti, e sinto muito, eu não posso entrar nessa vida que tu está entrando, eu não posso trilhar nisso que tu está trilhando, eu não posso conviver com isso que tu está convivendo, então eu me retiro. Já que o mundo para você se tornou mais importante do que eu, então eu deixo viver o mundo, eu deixo você viver o que tu quer, porque Deus não toma ninguém à força, Deus não obriga ninguém a ser crente, Deus não obriga ninguém a cantar, Deus não obriga ninguém a louvar. O que Deus quer que você sinta por Ele é aquilo que Ele sente por você, porque quem faz por amor, exerce por amor, não vem por obrigação. Ele chega aqui com prazer, ele canta com prazer, ele prega com prazer, ele adora com prazer, ele glorifica com prazer. Para ele não existe culto bom ou ruim, para ele o que existe é culto. Então, como é culto, ele oferece com prazer, ele oferece com alegria, porque ele ama o lugar onde ele está, ele ama quem ele está adorando, e ele entende que a sua fé não é para agradar a si, mas é para agradar a quem é que ele chamou. Como assim, pregador? É o que o escritor da carta aos Hebreus escreveu, sem fé é impossível agradar a Deus. Eu acho que a fé é para me agradar, eu acho que eu estou na igreja para ter carro, para ter casa, para ter boa família, para ser feliz. Não, eu estou na igreja para amar aquele que me amou primeiro, eu estou na igreja para exercer a vida que ele um dia exerceu por mim, e já que eu tenho o prazer de estar na presença dele, eu vivo para agradar a ele. Aí eu entendo que disse Pedro, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santo em toda a sua maneira de ser, porque ser santidade, querido, não é uma exceção, é uma regra diante da presença de Deus. Santidade é uma regra, não é uma exceção. E Ezequiel estava vivendo em um período em que o povo estava normatizando e colocando como regra o pecado e santidade como exceção. Errado é ser santo. Errado é viver desse jeito que eles estão querendo que nós vivamos. Errado é dar glória, errado é dar aleluia. Errado é ouvir o pastor. Errado é viver o que o cristianismo pede. Não, isso é errado. É antiquado ao nosso tempo. Os anos passaram, anos mudaram. O que vivemos hoje é o pós-modernismo.
O que vivemos hoje é a era do iluminismo, o homem no centro de todas as coisas. Se o evangelho não te agrada, saia desse evangelho e vai para o evangelho que te agrade. Esse negócio de negar a si mesmo não pode ser não, que isso? Tu está negando as suas vontades, não, o evangelho tem que ter prazer, querido, o evangelho é sacrifício. Se queres seguir após mim, negue a si mesmo, e negar a nós mesmos é difícil, querido, não é fácil negar a nós mesmos. A natureza do Peterson é cheia de perfeições e cheia de outras vontades, e por isso que Paulo está dizendo que é uma guerra diária, é a carne militando contra o espírito e o espírito contra a carne. É ele olhar a carne dizendo: tu não vai aguentar, tu está negando os seus prazeres. Olha quantas pessoas estão saindo agora para ir para uma festa e tu está saindo para a igreja. Olha quantas pessoas estão se arrumando agora e só vai chegar em casa no outro dia. Isso se chegar em casa no outro dia e chegar na segunda-feira já para trabalhar. Mas você está preferindo ir para a igreja, está preferindo dar glória a Deus, está preferindo dar aleluia. Vai ter que aguentar um pregador olhando para você dizendo: tem que ser santo, tem que ser santo, tem que ser santo. O louvor não vai ser para te agradar, vai ser para louvar aquele que te chamou. Tu vai estar dizendo: ele é o leão da tribo de Judá, ele é santo. O seu negócio é pensar no futuro, e o seu futuro não é na terra, o seu futuro é sempre um algo no céu. É para lá que eu vou, é para lá que eu vou morar, é lá que vai enxugar os meus olhos. Para com isso, vamos viver hoje, vamos para a balada, vamos para a festa. Mas aí está Salomão dizendo: jovem, anda segundo a vista do seu coração, a vista dos seus olhos e o desejo do teu coração. Mas saiba que sobre tudo isso virá o juízo do Senhor. Ele continua: mas lembra do teu Criador no dia da tua mocidade. Quem lembra do Criador no dia da mocidade, ele está que nem os Efésios capítulo 6, ele está revestido para o dia mau. É a geração que vivemos, é a geração que Ezequiel viveu. É uma geração que levantava falsos profetas, em que Paulo os descreve como falsos mestres. E levantarão para si doutores segundo as suas próprias concupiscências. Levantarão pregadores para massagear o seu ego. Levantarão pregadores que não se importam com a tua vida. Levantarão lobos, porque pastor se importa com ovelha. Pastor se importa com ovelha. Pode ter 100, se uma se perder, ele vai atrás dela. Pastor briga com leão e urso por causa das ovelhas. Agora lobo não. Não se importa se tu está vivendo uma vida em santidade. Não se importa como que está sendo a sua conduta cristã. Ele só está dizendo: deixa cantar, deixa pregar. Estou tirando o lucro dele. Eu não mexo com ele, ele não mexe comigo. Deixa ele ser assim. Mas no dia em que o pecado é escancarado, ele não se importa a tratar a tua vida, ele te coloca para fora. Porque quem está sendo exposto não é só o pecador, é quem estava sobre ele. Ele sabe que o lobo pode aparecer. Alguém vai bater e vai dizer: ô lobo, tu não sabia que estava desse jeito? Então ele fala assim: não, eu tirei daqui, não está mais comigo. Mas o pastor não, o pastor ele está com o cajado na mão. A ponta do cajado, ela tem uma pequena curvatura. É para quando a ovelha se perder e tirar ela lá do barranco, vir puxando, dizendo: ei, eu não te deixo à beira do caminho. Eu não deixo ninguém para trás. Os lobos, eles não param. Eles estão dizendo: se eu parar para atender esse necessitado, vai atrasar a minha viagem. Se eu parar para atender este que está quase a morrer, ele pode morrer nas minhas mãos e todo mundo saber que eu também estou impuro. Mas o pastor não, ele para, ele cuida. Alguém pode dizer: mas não vale mais a pena investir, não vale mais a pena ensinar, não vale mais a pena orar, não vale mais a pena fazer. Mas aí eu entendo João capítulo 3, quando Jesus está dizendo: de Deus amou o mundo de
tal maneira, é algo tal que eu e você não pode explicar, é imensurável. De tal maneira, é Paulo olhando para a igreja de Filipos e dizendo que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo Deus não teve por usurpação ser igual a Deus. Ele está dizendo, ei, ele deixou a sua glória, ele deixou o status da sua glória, ele interrompeu uma viagem no universo para socorrer vidas que estavam perdidas aqui embaixo. Então quando ele está dizendo que haja em vós o mesmo sentimento, ele está dizendo, Peterson, a tua chamada vai frustrar os seus sonhos. Tu tem muita vontade, tem vontade de ser muito rico, tem vontade de ter uma grande casa, tem vontade de viajar pelo menos 2 vezes o mundo, 2 vezes o mundo no ano. Mas sabe que eu tenho te dizer, tu vai se frustrar com muito dos vossos sonhos, porque a tua chamada vai exigir teu tempo, a tua chamada vai exigir as suas horas, a tua chamada vai fazer você dar um passo atrás. E por isso que o salmista está dizendo, como flecha na mão do valente. Esse passo atrás é ele dizendo, quanto mais eu te puxo, mais longe tu voa. Mas quem só vive esse tempo não gosta de dar passo para trás. Ele vai tropeçando, vai caindo, mas ele só quer andar para frente. Mas Deus está dizendo, mas a tua chamada exige que tu para um pouco, se assenta um pouco, ouve um pouco, é tratado um pouco. Ele dizendo, eu estou te puxando para trás, eu estou afiando a lâmina, eu estou lapidando o seu ministério, eu estou te chamando para a excelência. Porque a chamada que ele colocou na tua vida é excelente, e tu tem que exercer com excelência. Ela não pode ser feita de qualquer jeito. José, tu vai ter que passar por processos que ninguém deseja passar. Tu vai passar pela traição dos mais íntimos, daquele que assenta à tua mesa, daquele que tem o mesmo sobrenome que o teu. Tu vai ser acusado de coisas que não fez, mas eu estou te lapidando. Porque o que tu vai exercer é excelente, exige excelência. Tu não é grafite, tu é diamante. É da mesma matéria-prima, mas é mais resistente, com mais valor. E para tu ser mais resistente, tem que passar por pressão, tem que ser pressionado, tem que ser exprimido, tem que ser esmagado. Davi, tu tem unção de rei, mas vai ter que conhecer cavernas, vai ter que viver em desertos, vai ter que fugir por um tempo, porque o que eu exijo de você é excelência. Só sabe tratar os perdidos quem um dia precisou andar como perdido. Só sabe tratar os desamparados quem um dia viveu uma vida de desamparo. Só sabe tratar crise, José, quem um dia viveu na crise. Quem só vive em abundância não sabe guardar, não sabe preservar. Quem só vive em abundância acha que nunca vai ter seca, acha que nunca vai ter crise, porque sempre tem, é que nem o filho pródigo, nunca precisou cuidar das finanças. Então quando saiu gastando. Mas comigo não, estou te trazendo para viver certas crises, porque tu vai governar a nação, tu vai liderar pessoas, e tu tem que saber lidar com essas pessoas. Só empresta um ombro quem chora, só abraça quem um dia precisou de abraço, só anda com o companheiro quem um dia viveu solitário. E ele está dizendo, eu estou te lapidando, eu estou te lapidando. É isso que ele está fazendo com Ezequiel. E Deus toca no meu coração para dizer, eu estou fazendo isso com vidas aqui, porque eu estou preparando para o excelente, eu estou preparando para o sobrenatural. Eu estou permitindo tu chorar hoje, porque tu vai tratar choros amanhã. O teu ministério exige isso, a tua chamada exige isso. E esse profeta Ezequiel passou por tudo isso.
É um homem que no mínimo 7 vezes falou: e veio sobre mim as mãos do Senhor. E outras dezenas de vezes falou: e veio a mim a palavra do Senhor. É alguém que entendia que na sua chamada ele não fala o que quer e não vai para onde quiser. É a mão do Senhor que leva e a voz do Senhor, a palavra do Senhor que diz o que ele tem que falar. É um homem que os anciões iam até ele, mesmo na Babilônia, para ouvir dele conselhos, e muitas das vezes não ouvia. É um homem que longe de Jerusalém conheceu o templo por dentro, mas o que ele viu foi triste. O sacerdote adorando a outros deuses. E sabe o que eles diziam? Ninguém está vendo. Porque achamos que os nossos pecados ocultos nunca serão julgados. Nunca serão denunciados. Porque o nosso problema é pensar que o cristianismo é mostrar às pessoas que somos cristãos. Pensamos que o evangelho é o Peterson chegar aqui com a Bíblia na mão, vestido como pregador, pregar e ir embora, e no oculto ele está dizendo: ninguém está vendo. Porque eu não entendi que o evangelho, o relacionamento é com o eterno. E o Deus que é eterno vê tudo, contempla tudo. Lembra de Ananias e Safira, quando eles chegaram e disseram: olha, vamos vender a casa por tal valor, e quando eles viram o valor, eles disseram: ninguém precisa saber o valor. Vamos lá mostrar que somos como todos da comunidade, somos como todos do evangelho, e vamos lá levar a oferta como todos levam. Mas uma parte deste valor fica aqui. A questão que estava em jogo não era o valor da oferta, era corromper a oferta, era oferecer com um coração enganoso. E esse é o problema do Peterson, que ele acha que ele pode representar diante dos homens aquilo que ele não é. Mas ele não está entendendo que o altar em que ele está oferecendo o sacrifício é de Deus e não dos homens. A quem ele está ofertando é a Deus e não os homens. O homem pode olhar e dizer: oh, como ele prega, oh, como ela canta, oh, como ele pula, oh, como ele fala em línguas, oh, como ele corre, oh, como ele faz. E Deus está dizendo: mas eu vejo o oculto, vejo o escondido. O que ele está achando é que ele pode se esconder atrás dessa cortina de fumaça. É o ilusionista. Olhe para essa mão e eu te engano com essa. E Deus está dizendo: eu estou te vendo é por completo. Eu não olho só a oferta, eu olho também o ofertante. Por isso que eu coloquei uma condição com Salomão: se esse meu povo que se chama pelo meu nome, que não é só chamar, não é só clamar pelo meu nome, não é só dizer Deus, não, tem que se arrepender, se humilhar, se arrepender dos seus maus caminhos, tem que buscar a minha face. Ele está dizendo algumas condições. Tu pode chegar do jeito que tu quer, mas quando tu oferece, oferece arrependido, oferece entristecido pelo que tu fez. Mas uma geração obstinada, ela não se arrepende, ela não se converte, ela finge que ouve. É como o Tiago
descrevendo, não sejais ouvintes esquecidos. Ela ouve aqui, finge que ouviu e vai embora. É tipo, eu não vou discutir, deixa falar, e eu continuo vivendo a minha vida. Ela não há mudança nela, ela vai sendo obstinada, e ela vai dizendo, já que o Peterson prega muito duro, eu vou para trás de outro pregador. Já que essa igreja não faz o que eu quero, eu vou atrás de outra igreja. Essa igreja não é perfeita para mim, essa igreja não foi feita para mim. Aí Deus está olhando para você e está dizendo, o problema não é a igreja, o problema é você, que você está confrontando a minha palavra, tu está indo contra a minha palavra, tu está indo contra o meu querer, tu está sendo obstinado de coração, tu está tratando a verdade como mentira, a mentira como verdade, tu está adorando mais o Criador do que a criatura, tu não busca mais Deus, tu busca homem. Então tu ouve quem tu quer, tu não quer mais ouvir pregação, tu quer ver o que ouvir é coach. Eu vou te ensinar a ser rico, eu vou te ensinar a ser bem sucedido, eu vou te ensinar a ser bonito, eu vou te ensinar a falar, eu vou te ensinar a casar, eu vou te ensinar a namorar. Mas ele não está te ensinando a ir para o céu, ele está te ensinando a você ser feliz na terra, ele está te ensinando a lidar com as coisas da terra. E Deus está dizendo, você está indo contra a minha palavra. Então deixa eu te dizer uma coisa, eu vou te entregar as paixões dessa vida, os sofrimentos dessa vida. Eu vou deixar você de viver o natural e viver o que é natural, não é sobrenatural. Eu vou permitir você negar o seu corpo, eu vou permitir você negar quem tu é, eu vou permitir tu viver uma vida mentirosa. Tu vai morrer aos poucos, porque tu não quer viver a minha vontade. Eu não quero você aqui, obrigado. Mas se você quer ficar aqui, tem que ouvir o que eu tenho para falar, tem que comer o que eu coloquei na mesa, tem que viver do jeito que eu quero, porque a casa é minha, a casa é minha, a casa é minha. A casa é dele. Tu oferece adoração, mas a casa é dele. Tu canta, mas a casa é dele. Tu prega, mas a casa é dele. Então você tem que fazer algumas coisas nessa casa. Antes de oferecer o sacrifício, lave as roupas, tire as poeiras. Antes de fazer qualquer coisa, tire as poeiras, limpa, arrepende-te. Mas essa geração não queria ouvir nada disso. É uma geração em que Deus está dizendo a Jeremias, Jeremias, se esse povo se arrepender, eu me arrependerei do castigo que tem sobre eles. Ó, que lindo. Se esse povo mudar, em vez de ser a vara, vai ser abraço. Mas sabe qual é o problema? Que o obstinado, ele confia nas suas forças. Para, já subimos ao Egito, eles disse que estão conosco. Aí Deus está dizendo, maldito o homem que confia no homem e coloca nele a sua força. Comigo não, eu sou formado, tenho dinheiro, tenho poder. É a geração que nós vivemos. É uma geração que foi acometida por uma pandemia e em vez de dobrar o joelho, foi atrás das suas forças. Viva o nosso conhecimento. E pouco buscou a Deus. Pouco clamou ao Senhor. É uma geração que a saudade do templo não era para orar. Não era para buscar Deus. É uma geração que a saudade do templo era as festas. Ah, que saudade de festejar. Ah, que saudade de comemorar. Ah, que saudade das festas. Mas tem um problema, as festas às vezes traz para a gente um leve engano. Mostra tá tudo bem, mas esconde certas crises.
É um Peterson cheio de dívida e fazendo festa, festa, festa. E todo mundo dizendo, ele está rico, mentira. Ele está pedindo emprestado, está afundando cada vez em dívida. E assim é a nossa geração, está só com a cabeça para fora da lama, está querendo fazer festa. Se descer um pouco vai se sujar, vai se afogar e vai morrer. Mas nós só estamos querendo festa. Mas aí o salmista no Salmos 40 está dizendo, pare com a festa, pare com a festa, clame, ore, clame, ore, oh glória, porque enquanto tu clama, a mão dele vem sobre ti, te tira do charco de lodo, te firma sobre a rocha e coloca em tua boca um novo cântico, e todos saberão, todos conhecerão. Essa é a diferença, porque o clamor traz reforma, o clamor traz restauração. Através do clamor vem a humilhação me revela para Deus quem eu sou. A minha humilhação, eu estou dizendo, Deus, eu já busquei todos os recursos e nenhum deu certo, então eu estou clamando a Ti. É como a mulher sírio-fenícia, é como a mulher do fluxo de sangue. Tu está gastando recurso, tu está sendo levemente enganado, está sendo enganado e está vivendo uma vida enganosamente feliz. Eu acho que estou feliz, porque todo culto eu pulo, todo culto eu dou grito, todo culto eu dou glória. Eu não faltei um dia da Mupadesb, e Deus está dizendo, tu está precisando clamar, tu está precisando analisar a tua vida, tu está precisando reconhecer aonde tu está. Mas a geração de Ezequiel não tinha isso, e por causa disso, essa vida enganosa, eles estavam morrendo, eles estavam perecendo, eles estavam perdendo, eles estavam sendo saqueados, eles estavam sendo despedaçados, porque uma pessoa que vive uma vida obstinada, ela vive uma vida como de morto. É só você ver Efésios capítulo 3, antes estávamos como mortos os nossos pecados, e quando ele fala como morto, ele está dizendo sem sensibilidade, sem poder de reação. As pessoas falavam e tu não ouvia, as pessoas te abraçavam e tu não chorava, não adiantava fazer nada com você. Mas sabe qual é o problema do morto? É que ele vai se decompondo aos poucos e ele nem percebe. Ele acha que ainda está com aquela vida vistosa, ele ainda acha que tem aqueles olhos bonitos, ele ainda acha que ele é forte, mas o que está acontecendo é que a carne está pegando aos ossos, os seus olhos estão ficando amarelados. Se não colocar coisas nos seus orifícios, se colocar nada no seu nariz, daqui a pouco começa a feder e todo mundo começa a chorar e começa a sentir o seu odor. Mas você acha que está tudo bem. Então uma certa feita Deus resolveu pegar esse profeta, e ele começa dizendo, e veio sobre mim a mão do Senhor e me levou a um vale. E quando ele fala de vale, por isso que quando a gente vai em culto que não são cultos tristes, nós dizemos, hoje estava um vale, o grupo foi um vale, o pregador é um vale, por causa de Ezequiel. Ele dizendo, me levou a um vale de ossos secos. Ossos secos. E aí Deus faz com Ezequiel o que ele faz com você diariamente. E me fez andar no meio daquele vale. E ele andando, o que é que ele vê? Ossos sequíssimos, espalhados. O que Deus faz com Ezequiel é contemplar como está o ambiente onde ele está vivendo. Porque o nosso problema é não entender o ambiente que nós estamos vivendo. Lembra de Paulo em Atenas? Antes de ele pregar, ele resolveu passear pela cidade. E vendo muitos altares a muitos deuses, começou a compungir em seu coração. E ele começou a pregar.
E quando ele é levado para a grande praça, o que é que ele prega? Sobre o Deus desconhecido. Por que ele prega sobre o Deus desconhecido? Porque ele analisou, ele passou diante dos altares. Ele caminhou no meio daquele povo. Ele sabia como estava aquele povo. O nosso problema é que nós queremos pregar, fazer, e não sabemos como está o ambiente. Não sabemos como estão as vidas. Não se importamos como elas estão vivendo. Não sentimos. E esse é um problema. Porque todas as cartas que Paulo mandou e todas as cartas à igreja do Apocalipse foi um Deus que antes andou no meio da igreja. Capítulo 1 de Apocalipse. E virando, eu vi os 7 castiçais, que representavam as 7 igrejas. E no meio dos castiçais, um semelhante ao filho do homem. O que é que ele estava fazendo? Examinando a sua igreja. O porquê que ele mandou as cartas? Porque ele sabia como estava a igreja. O dono da mensagem sabe como estamos. O dono da mensagem não manda cartas e escritos errados. E esse é o nosso problema, porque nós não caminhamos, nós não andamos, nós não analisamos. Nós vemos essas 4 paredes, e se o Peterson se empreender essas 4 paredes, ele sempre vai dizer que tudo está bom. Mas Deus foi Ezequiel caminhar no meio do vale. Aí eu entendo a oração de Jesus em João capítulo 17. Pai, eu oro para que não os tirai-os do mundo, mas livrai-os no mundo. Permita que eles andem no meio do mundo, para que eles entendam como o mundo está vivendo. Como é que o mundo está vivendo hoje, Peterson? Está vivendo em pecado, está vivendo na soberba, está vivendo nos seus enganos, estão vivendo cada vez mais contaminado. E como é que tu prega para esse mundo? Hoje não adianta tu chegar para um jovem e simplesmente dizer Jesus te ama. É que nós estamos dizendo, então você tem que sentar junto dele e dizer Jesus te ama, ele entregou a vida por você. Sabe que você está vivendo hoje, já aconteceu em outros tempos. Não há nada de novo na terra, só mudou os métodos de pecar. Hoje é o funk, mas na década de 80 era o rock. Em outras décadas era o black, em outras décadas foram tantas coisas. Isso que você está vivendo hoje, a Grécia Antiga já viveu, a Roma Antiga também viveu. Todas essas coisas que você está vivendo, já viveu. O Evangelho é cultura também. Só você olhar para dentro do Evangelho, não há nada de diferente. Os homens brigando por poder, isso já tem muito tempo e a Bíblia mostra isso. Os homens querendo chegar ao céu, não por Deus, mas através de ti. É só olhar para a Torre de Babel. Aí tu vai entrando junto deles, porque tu sabe como eles estão vivendo. Mas como tu não sabe como eles estão vivendo, tu se junta a eles, vive como eles, anda com eles e não prega para eles, porque tu não está examinando o ambiente aonde tu está. Tu acha que aquele modelo de faculdade é ok, tu acha que aquela amizade é ok, você acha que aquela vida é ok, você acha que está tudo bem. Deus está dizendo, tu está enganado. Ele vai se formar na faculdade, vai ter um bom salário, mas o final, por tu não estar analisando o ambiente aonde você está vivendo, vai ser pecado, porque quem não conhece o ambiente aonde está vivendo, não prega para esse ambiente. E Deus levou esse homem para o meio do vale. E aí vem algumas perguntas: poderão esses ossos voltar a viver? Vou fazer uma pergunta para você: poderá essa geração voltar a clamar? Poderá dessa geração levantar heróis da fé? É uma pergunta. Poderá dessa geração sair pregadores? Poderá daqui 50 anos ainda existir uma Mupadesb como essa? Poderá daqui sair líderes e pregadores? Poderá, ele está perguntando a este profeta. Mas quem conhece o ambiente por onde andou sabe a resposta.
Porque uma resposta iludida vai olhar e vai dizer: ó o Peterson aí. Mas quem andou, quem conheceu, vai dizer: Senhor Deus Jeová, tu sabes. E é gostoso quando ele devolve isso para Deus. Porque Deus olhou e disse: sabe por que tu não soube responder? Porque os ossos estão secos, estão espalhados, e tu não sabe juntar esses ossos. O Peterson não sabe levantar pregador. O Peterson não sabe levantar pastor. O Peterson não sabe. Eu posso fazer muita palestra, como ser bem-sucedido. Eu posso ensinar tu a viver a minha profissão, como programar, como desenvolver, como fazer. E eu não sei muito, mas eu posso fazer. Mas fazer você pregador, Senhor Deus Jeová. E aí o que Deus fala a ele? Profetiza. E aí o que me dói é que ele está dizendo: profetiza aos ossos. Estão espalhados, secos e mortos. É Deus dizendo: para morto não é palestra. Para morto não é tapinha nas costas. Para morto não é abracinho. Para morto não é vamos lá, vai, não. Não é. Para morto é ossos secos. Ouve a voz do Senhor. Arabá. Ossos secos, ouve a voz do Senhor. Me perdoe, mas para a nossa geração não é colocar mais um dentro do plenário, alguém na presidência. É o grito de uma igreja profética. Geração, ouve a voz do Senhor. E sabe o que acontece quando ele faz isso? A Bíblia descreve que ali há um grande ruído, um grande barulho. E eu gosto disso, porque para muitos de nós, culto bom é culto calado, e que ninguém dá glória. Eu respeito. Culto para nós é aquele culto que ninguém dá aleluia, que não tem barulho nenhum. Mas aí quando eu vejo o vale dos ossos, é um monte de osso se juntando com osso. É um monte de vida destruída sendo restaurada. E como eu não quero ouvir barulho dessas vidas. É um monte de gente sendo restaurado. E como eu quero impedir que eles dão glória. Como eu quero impedir que eles gritem, que eles falem em línguas. Como eu quero impedir isso. Como eu quero deter a voz desses que estão sendo restaurados. É um morto voltando a viver. É um mudo voltando a falar. É um surdo voltando a ouvir. É um coxo voltando a andar. E eu estou querendo impedir a alegria deles. Não! Eu tenho que dizer: grite porque você está sendo restaurado. Grite porque você está voltando a ter vida. Culto de vivo tem barulho. Não tem como. Não tem como. O culto onde tem restauração tem barulho, querido.
O culto onde a glória entra tem barulho. E quem não é da glória vai ficar escandalizado mesmo. Vai ser uma Mical para Davi. Eu te abomino, Davi, eu te desprezo. Tu nem parece rei, tá dançando, tá bailando desse jeito. Ele está dizendo: ô mulher, a presença voltou para nossa terra. A presença está aqui. Como que eu vou manter a postura? Como eu vou me preocupar com maquiagem? Como que eu vou me preocupar com a roupa? Eu vou me entregar. Se entrega que a glória dele está aqui. Se entrega que a glória dele está aqui. Se entrega, se alegre, porque Deus está dizendo: eu estou restaurando vidas. Um grande ruído. E o interessante é que alguns versículos ele fala o que o Peterson não aprendeu até o ensino médio. Fala da anatomia do corpo do homem. Osso com osso, nervo sobre os ossos, carne sobre os ossos. Porque é um Deus olhando e dizendo: antes que eu te levante, eu primeiro te restauro. Eu primeiro pego aquilo que foi deformado e destruído pelo pecado. Porque o pecado causa deformação. O pecado destrói. Destrói. O pecado deforma. Aquele que pregava, cantava, chorava na presença de Deus, você olha para ele e fala assim: rapaz, o que está acontecendo com ele? Trocou a vida espiritual pela vida das aparências. E pode perceber que muitas das vezes quando nós encontramos alguém deformado pelo pecado, nós falamos assim: está vendo aquele ali, ó? Você tinha que ver quando pregava, hein? Você tinha que ver, canta como ninguém. Você tinha que ver ele na orquestra tocando. Podia ter 100 violinos, mas parece que o dele você ouvia. Mas o pecado deformou, o pecado destruiu, o pecado lhe decompôs. Mas aí, Deus está dizendo: eu estou restaurando. Estou colocando osso com osso. Estou colocando nervo, estou colocando pele. Aleluia. Eu estou restaurando essa vida, estou trabalhando nela. Aí é lindo que quando termina esse ruído e ele vê aqueles corpos agora tudo restaurado. Aí se fosse o Peterson já ia sair daquele vale contando o grande testemunho. Mas o que Deus não quer é que o Peterson volte a pregar só, volte a cantar, volte a louvar. O que Deus quer é que o Peterson torne a ter vida. A restauração do corpo era a renovação, era começando da origem, era mais ou menos como Jeremias na casa do oleiro. Aí ele está dizendo então para Ezequiel: Ezequiel, agora profetiza ou clame para que o Espírito desça sobre eles. É muito lindo, porque ele está dizendo: profetiza ao vento. E eu gosto disso, porque quando fala do vento nós temos que adentrar em Atos dos Apóstolos capítulo 2. E ninguém profetiza ao Espírito, nós clamamos ao Espírito. Ninguém ordena ao Espírito, nós clamamos a Ele. Eu não falo para o Espírito: desce aqui. Eu falo: Espírito, desce sobre ele. Eu gosto disso porque quando fala do vento, eu e você quando está passando por uma crise, está falando: estou passando pelo vento, eu estou passando por uma tempestade. Mas quando eu olho os ventos de Deus, eu vou em Êxodo, o que o vento faz? Ele rasga o mar ao meio para o povo passar. Quando eu vou em Ezequiel, o que o vento faz? Ele traz vida. E quando eu vou em Atos 2, o que o som do vento faz? Ele enche o povo. Aí eu gosto do vento de Deus, porque quando Deus me coloca no vento, Ele está dizendo: eu estou soprando em você. E quando eu sopro em você, eu estou dando vida a você.
a séria da gai. Erei o sera la gai o sé. E ne va sorevai ad agai omenei a seia das. E ne mi darai che ne E ele descreve dizendo: e profetizei, ou clamei, conforme ele me ordenara. E o vento soprou naquele vale. Mas a conclusão que Deus faz com Moisés é: Moisés, não poderei fazer com Israel assim como eu fiz nesse vale. Não poderei abrir os sepulcros e dar a eles novamente vida. Não poderei eu abrir os túmulos e voltar a soprar. Há uma mensagem de Deus para a nossa geração. Não poderei eu novamente soprar sobre essa terra. E começar a pegar essas vidas perdidas e voltar, que elas venham a voltar a ter vida. Posso, mas eu preciso de nabis. Eu preciso de profetas. Eu preciso de alguém que ouve a minha palavra. Eu preciso de alguém que está sujeito às minhas mãos. Porque a concepção profeta do século 21, ela foi deturpada. Quando falamos que tem profeta, a primeira coisa que a gente fala é cuidado. Cuidado com esses profetas, cuidado com esses profetas, porque nós vivemos em um período de tanto engano que os falsos profetas se levantaram e João chama esses de anticristo. Mas deixa eu te dizer uma coisa sobre os profetas: nenhum dos profetas do Velho Testamento veio estabelecer uma nova lei. Eles veio clamar ao povo para que voltasse a lei. Profeta que te afasta da Bíblia não é profeta. Profeta que te tira das diretrizes do Evangelho não é profeta. Mas sabe que Jesus descreve que a ovelha conhece a voz do seu pastor. Sabe que João fala: provai e vede. Se tu és ovelha do rebanho, tu reconhece quem é que está dizendo. Mas o problema é que nós não estamos mais junto do pastor. Então qualquer voz que diz ser profeta, nós estamos ouvindo. Mas eu gosto é do que Paulo escreve à igreja de Éfeso, dizendo: a uns foi dado um profeta, doutores, pastores, evangelista. Para o quê? Para aperfeiçoamento da corpo do Senhor. Ele está dizendo nessa noite: eu quero te levantar não para dizer que está tendo uma nova visão. Eu quero te levantar não para dizer que está vivendo um novo evangelho. Eu quero levantar profetas que vai dizer: voltemos à nossa origem, voltemos o que era como antes, uma igreja que cresce em oração. Profeta de verdade, ele prega a vida com Deus e não vida sem Deus. Então Deus está dizendo: eu quero soprar sobre essa geração, mas primeiro eu quero levantar profetas. E aí entra o versículo 14: e porei meu espírito em vós, e vivereis, e vos colocarei na vossa própria terra. Se apegarmos só a isso, nós vamos olhar e dizer: é para aquele povo, não é para nós.
Mas se nós mergulharmos mais fundo nesse texto de 37, é uma pregação para a nossa igreja. Lembra do escritor a carta aos Hebreus? Somos estrangeiros. Não somos daqui. Lembra de Paulo à igreja de Éfeso? Vós fostes gerados nas regiões celestiais. Não somos daqui. E ele está dizendo: e colocarei em vós o meu espírito, e vivereis. E colocarei vós na vossa terra. Qual é a terra da igreja? Aonde é que está a casa da igreja? E eu quero terminar dizendo, essa pregação de Ezequiel, essa visão de Ezequiel, colhi de muito tempo depois com a pregação de Ageu, dizendo: e a glória da última casa será maior do que a da primeira. Para a geração de Ezequiel, Deus levantou Ezequiel, levantou Jeremias, pregando arrependimento. Para cada geração, Deus levantou homens específicos para cada coisa. Para o povo do Egito, Deus levantou Moisés. Para o povo no deserto, Deus levantou Josué. Para um povo em uma terra que não tinha rei, e cada um andava segundo a sua vossa própria concepção de vida, Ele levantou juízes. E depois Ele colocou e estabeleceu também reis. Quando a terra já não tinha mais homens que pelejassem ou pregassem para ela, Ele desceu do céu através de Cristo Jesus. Mas Cristo deixou uma responsabilidade aos vossos discípulos, dizendo: ide, pregai, ensinai. Ele olhou para os seus discípulos e disse: vós sois a luz do mundo, a esperança desse mundo. A esperança desse mundo não está em 11 homens correndo atrás de uma bola. A esperança deste mundo não está em um homem com uma caneta nas mãos. A esperança deste mundo não está em um homem atrás de computadores ou dentro de foguetes voando para outros planetas. A esperança deste mundo não está em pessoas formadas mestres ou PhDs dentro de uma faculdade. A esperança deste mundo não está em sábios atrás de livros ou em escritores de livros. A esperança deste mundo está numa igreja profética. Esse mundo, aleluias, voltará a Deus quando esta igreja voltar a ser luz. Este mundo conhecerá a Deus quando esses jovens saírem daqui pregoando e pregando. O ID não é sair daqui de dentro e ir só para a África. O ID é você pegar o ônibus, adentrar dizendo: que culto foi esse? Amanhã tem mais e para lá eu quero ir. O ID é adentrar na tua casa e pegar alguém que está nos vossos vícios, assentar perto dele e dizer: tu precisava estar lá. O ID é chegar segunda-feira no trabalho, assentar do lado de alguém e dizer: você precisava ver o que foi essa semana Mupadesb. O ID é olhar e dizer: eu bebi da água, eu tomei da fonte. O ID é ver
ouvir a glória de Deus, e não mais sujeitar ao mundo, mas levantar a esse mundo e dizer: ouvi a voz do Senhor. Deus nessa noite está dizendo: eu chamei vocês, Ezequiel do século 21, revelei a vocês coisas que esse mundo ainda não sabe e não conhece, mas a minha mão vai fazer vocês caminharem em meio a vales, e esses vales serão mudados depois que vocês passarem por ali. Eu abaixarei a taxa de criminalidade depois que tu passar pregando naquele lugar. Eu tirarei pessoas da prostituição depois que vocês passarem ministrando, porque vale só tem morto até quando o profeta chega, mas depois que ele entra é formado um grande exército. Deus nessa noite está dizendo: eu estou levantando o exército para pelejar a minha peleja. Fiquem de pé, por gentileza. Sharai alavassuri vidagai. Alavassuri vidéria.